Graças a paz, mais uma manhã neste quadro Café com Reflexão. E aí, só mais uma vez, lembrando você, né, de não deixar, para não deixá-los esquecerem. Faça a inscrição de vocês, ative o sininho, deixe o like. Tudo isso é importante para que o canal possa ter esse objetivo mesmo de estar trazendo sempre uma mensagem reflexiva para a edificação de vocês. E a mensagem de hoje é capítulo 6 do livro de Esther, versículo 6 a seguir. Diz assim: Entrou Amã, o rei lhe disse: Que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: De quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, traga-se as vestes reais de que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo para a praça da cidade e diante dele o apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Essa passagem é uma passagem interessante, irmãos, porque todos nós conhecemos, principalmente o pessoal que é do Brasil Central, conhece aquele ditado do feitiço que virou-se contra o feiticeiro. Este livro de Esther, ele tem uma característica interessante porque ele não cita o nome de Deus em momento nenhum, mas a presença de Deus está contínua e constante neste livro. Em dado momento, a própria rainha Esther, ela chama o Mardoqueu, seu tio, e pede para que toda a nação jejuasse. E caso isso não acontecesse, outro faria, trazendo a própria menção de que o próprio Jesus, o próprio Deus, o próprio nome de Deus, está mencionado neste livro e criando circunstâncias assim. Mas a gente vai pegar bem este contexto deste homem, Amã é um general, é alguém que de fato tem aí o seu peso dentro do império, cujo Assuero é o rei. E nesse contexto aqui, o interessante é que Amã é inimigo do povo de Deus, que neste contexto é o povo judeu. E quando este homem passa, a Bíblia nos traz uma narrativa de que todos ficam de pé perante ele. Mas tem um homem, Mardoqueu, que este não fica de pé em hipótese alguma, porque ele já traz a consciência de que ele só fica de pé e ele só se prostra diante de Deus. E, mais uma vez, Amã passa, Mardoqueu está sentado, não faz questão nem de ficar de pé, nem de se curvar perante aquele homem, trazendo mais ainda a ira de Mardoqueu. E Mardoqueu, por sua vez, ele já tem uma revolta muito grande contra essa nação. Tem um decreto aqui que quer exterminar toda a raça judaica mesmo. E, dado o momento, o povo cai em jejum mesmo, vai jejuar. O Amã, ele chega muito irritado em casa, muito nervoso em casa, ele reúne algumas pessoas, nobres, começa a fazer um banquete, começa a falar de tudo quanto ele tinha, das riquezas que ele tinha, de tudo quanto ele tinha adquirido, e da ira que ele tinha contra esse Mardoqueu e principalmente contra a nação de Israel, da própria rainha também, que era uma rainha judia, que tinha sido constituída no lugar de Vasti, a primeira mulher mesmo do próprio imperador, do rei Assuero. E neste contexto, o que se planeja é fazer uma forca. O que a gente faz? Olha, amanhã tem que banquetear com o rei, você vai no banquete mesmo, e é lógico que a nação, o povo aí que é oposição, o povo de Israel, eles vão ser totalmente destruídos. Você faz uma forca aí de 50 côvados de altura, ou 25 metros de altura, próximo disto, e você pega e enforca aí o Mardoqueu, que é o seu pior inimigo,
enforca ele nesta forca, porque isto você vai vingar bem em cima deste povo e em cima deste seu inimigo pessoal, em particular, este inimigo que de fato só te tem trazido prejuízo, não é? Mas o que acontece? Deus está em cena e Deus muda as circunstâncias. Nesta noite a Bíblia diz que o rei ele não dorme, ele perde o sono. E aí não tem nada para fazer, como no meu caso, à noite, quando perco o sono mesmo, vou pegar alguma coisa para ler. Não foi diferente com o rei. O rei ele vai até as crônicas, onde estavam ali a biblioteca, traduzindo bem vulgarmente para a gente compreender, a biblioteca com toda a narrativa de tudo quanto havia acontecido no seu reinado e que fossem feitos memoráveis, e ele pega um livro dos feitos memoráveis, e neste livro está a obra de Mardoqueu, porque Mardoqueu, ele ouviu uma conspiração de alguns homens que estavam intentando contra o rei, avisou ao rei, o rei pôde se livrar desta conspiração, exterminou com seus inimigos, e este conceito aqui da ação de Mardoqueu nunca foi lembrado, e Assuero, por esta insônia, vai ler. Quando lê isto, ele fica percebido que de fato o império estava ali, e ele estava ali intacto mesmo, com a sua saúde plena, porque o próprio Mardoqueu havia alertado da trama maligna, e ele passa a noite pensando como fazer para beneficiar este homem. E no dia do banquete chega o Amã. E quando Amã chega, ele chega nesta premissa de poder, então, diante do rei banquetear, diante do rei criar mais circunstâncias ainda para se opor contra o povo de Deus, ter a legalidade do rei para poder matar matar o Mardoqueu enforcado numa forca de 25 metros de altura. Mas o rei ele passa a noite pensando sobre o assunto do Mardoqueu, que fez tão grande obra, que expôs a sua própria integridade para salvar a integridade do rei. E é quando Amã chega, e ele olha bem para Amã, é um general, é um homem de confiança, e pergunta a Amã: e aí, Amã, o que você faria caso você quisesse honrar um homem mesmo, e que de fato todos pudessem compreender a forma de que você estava honrando este homem? Ele não pensa duas vezes. Ele pensa consigo mesmo: este homem sou eu, porque eu sou seu general, lutei muitas batalhas, e eu preciso ser honrado mais ainda. Ele olha para o rei e fala: olha, pega aí o manto do rei, veste nesta pessoa, pega a coroa do rei, põe na cabeça desta pessoa, pega o cetro do rei, põe na mão desta pessoa, pega aí o cavalo do rei, põe esta pessoa para cavalgar, junta-se os príncipes de todas as nações ali, pega o pior inimigo desta pessoa e põe para puxar o cavalo, e vai anunciando e proclamando para que todos possam perceber que de fato o rei é justo e o rei honra, e sai pronunciando: assim faz o rei ao homem a quem ele quer honrar. Assim faz o rei ao homem a quem ele quer honrar. E ele está pensando que isso tudo ia acontecer com ele, mas o rei ele perdeu o sono, e ele leu ali nas crônicas, nos feitos memoráveis, e ele viu o que Mardoqueu havia feito. E aqui nesse contexto o que lhe falta então é compreender como honrar Mardoqueu. E o Amã traz toda uma estrutura de como honrar uma pessoa, pensando que o honrado seria ele mesmo, né? E aí o próprio rei olha bem para Amã e fala: então, Amã, faz assim, você pega o rei, você pega o cavalo do rei, você pega a capa do rei, você pega a coroa do rei, o cetro do rei, você vai montar o Mardoqueu neste cavalo, e você vai puxar este Mardoqueu mesmo por entre os príncipes, e você vai proclamar em alta voz: assim faz o rei ao homem a quem ele quer honrar. Será que Deus está na cena neste livro? Será que Deus também não quer honrar você? Será
que Deus, de fato, ele não traz à evidência os seus feitos memoráveis, não porque sejam suas obras que te salvam, não é? Mas você é salvo para toda boa obra, é o que Paulo está escrevendo aos Efésios, mas assim, os seus feitos memoráveis, o Deus que quer te honrar, será que isto não é uma fala do Espírito Santo também para os povos, para os seus inimigos, para aqueles que levantam contra você, contra a sua integridade? Assim faz o rei ao homem a quem ele quer honrar, mas pegando a metáfora aqui deste rei Assuero mesmo, mas o rei aqui é o rei Jesus. Assim faz o rei Jesus ao homem a quem ele deseja honrar, porque Deus quer te honrar. E aí a ironia da passagem deste capítulo, irmãos, é que quando o general Amã puxa este cavalo com o seu pior inimigo montado nele, com a capa do rei, com a coroa do rei, com o cetro do rei, com o cavalo do rei, ele chega em casa tão enojado, tão revoltado, tão angustiado, que não resta mais nenhuma circunstância para ele, senão a de cair numa proposta profunda e cair em si e perceber que, de fato, esta trama já estava sendo descoberta contra o povo de Deus. E aí, quando então a própria rainha apresenta-se ante o rei, coisa rara, ela não podia apresentar ante o rei, senão se o rei chamasse ela, mas ela vem ante o rei e ela explica toda a trama de Amã mesmo, contra o seu povo, contra a sua nação, contra ela mesma, porque ela era judia, e como o rei faz um decreto que é irrevogável, então o próprio rei, a Bíblia diz que lança um decreto, o outro, dando poder de revide, ou de revanche, ou de defesa, de autodefesa, para todos quantos intentassem matar o povo judeu. E aí, em detrimento disso, o próprio Deus está neste negócio também. Então, todos os povos do império que intentam contra o povo judeu revida e o povo judeu sai vitorioso, o povo de Deus sai vitorioso mais uma vez. Chega o momento mesmo que outros povos que estavam subordinados a este império já nem tentam mais agredir os judeus, porque sabe que este povo era um povo que, quando estava bem com Deus, eles destruíam qualquer possibilidade do inimigo. E este rei aqui, ele compreende, então, ele dá o direito de defesa para o povo judeu, e quando ele percebe que o Amã mesmo estava tramando contra o seu próprio reino, e ele vai chegando mesmo no palácio, e ele encontra esse próprio Amã debruçado no divã da rainha Esther, mas aqui ele estava debruçado tão somente para pedir clemência, não é? E o rei olha e pensa, bom, não basta você querer tomar o meu rei, como agora também você quer tomar a minha mulher, cara? E aquela forca que ele tinha construído de 25 metros de altura, imagina quem foi ser pendurado nela. Imagina o pescoço de quem foi para aquela forca. De Mardoqueu, ou do inimigo de Mardoqueu, que era inimigo do povo de Deus, o Amã. Deus quer te honrar, mas para que isso aconteça, você tem que ter uma postura de santidade, de integridade, de pureza, de confiança, de consagração. E nesse contexto aqui, principalmente, a nação está jejuando, e a possibilidade da fé é o carro-chefe, porque a própria Esther fala, caso isso não resolva, outra situação surgirá, ou seja, Deus vai criar circunstâncias para abençoar o povo de Deus. E com isso eu quero te falar que Deus, Ele quer te honrar. E a forma que Ele quer te honrar, uma forma que faz com que você seja notório perante todos quantos levantam contra a sua vida, contra a sua pessoa. E os nossos inimigos não são os nossos inimigos são aqueles que são inimigos do reino de Deus hoje, porque nós não militamos mais contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores dos ares e espíritos da maldade.
lute com legitimidade e tenha certeza que Deus é por você. Porque assim faz o rei ao homem a quem ele quer honrar. Com isto eu quero deixar aí para vocês, mais uma vez, beijo na alma, beijo no coração, fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.